Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos que nos escutam e nos veem. O meu nome é João Teles, bem-vindos a mais um episódio da Buzzword Banking Industry. O tema de hoje é um tema que eu gosto muito e acho que nós todos vamos aprender muito com o nosso convidado. É um tema muito interessante, mas muito vasto. Estamos a falar de prevenção de branqueamento de capitais. Posto isto, é com muito gosto que tenho de apresentar o nosso convidado, Miguel Câmara Machado. E o nosso convidado, Miguel, apresenta-se desta forma. Miguel, assistente convidado da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, onde se licenciou, ainda advogado Chief Legal Counsel do Banco de Investimento Global, Banco BIG. Ao longo dos últimos anos tem-se dedicado mais à investigação de temas relacionados com o peso dos tribunais superiores nos sistemas jurídicos, com a prevenção de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo e compliance bancário e empresarial, incluindo desafios como a ESG, de sustentabilidade ambiental, social e de governação interna das instituições. É o pai do Francisco e da Mafalda e o mais velho de 5 irmãos. Cresceu em Lisboa, foi aluno dos jesuítas no Colégio de São João de Brito, onde hoje andam os seus filhos e considera uma segunda casa para si. Bem-vindo, Miguel. Muito obrigado. João. Muito obrigada por ter aceito o convite. É uma honra. É um gosto tê-lo aqui no nosso podcast. E eu vou começar, como é panágio do nosso podcast, tentar perceber um bocadinho quem é o Miguel fora da parte académica, fora da sua atividade profissional. Quem é o Miguel? Fez aqui Sim. No seu texto aqui algumas... Esse texto foi misturado entre nós os dois, mas eu queria, antes de começar a responder, queria só fazer 3 disclaimers. E, em primeiro lugar, um agradecimento pelo convite e pelo interesse em juntar-me aos Buzzwords. Eu sou um ouvinte, eu antes de vir cá ouvi todos e para mim é uma honra. E assim, eu costumo dar muitas aulas e formações e nada do que eu vou dizer responsabiliza de qualquer forma nenhuma das entidades com as quais eu tenho vindo a colaborar, que têm responsabilidades em matéria de branqueamento de capitais e dentro das quais eu não tenho trabalhado na prevenção do branqueamento de capitais. Eu agradeço esse esclarecimento, mas Miguel... Isto é, no Banco de Portugal eu não trabalhei em branqueamento de capitais, no BIG eu sou um diretor jurídico e não estou envolvido na parte de branqueamento de capitais, e portanto eu estou aqui a título individual e mais até a título académico. Eu acho que há muitas profissões que é fácil desligar do nosso ser, mas como eu acho que se vai sentir nesta conversa, dar aulas é uma coisa que está muito misturada com a minha maneira de ser, e portanto, se as pessoas que nos estão a ouvir sentirem que ficaram com algumas dúvidas, eu tenho uma página na Faculdade da Universidade de Lisboa que tem o meu endereço, onde podem fazer perguntas. O João tem um e-mail. Sim, eu posso que me podem encaminhar e eu tentarei responder. Eu vou tentar estar atento aos comentários. Eu gosto de esclarecer dúvidas e acho que todos os professores de que eu gostei na universidade eram professores que sabiam muitas coisas, mas assumiam desde o início que não sabiam tudo. E eu claramente não sei tudo. E em matéria de branqueamento de capitais é impossível saber tudo, obviamente, porque hoje estamos a gravar no dia 8 de fevereiro e está a haver desenvolvimentos em matéria de branqueamento de capitais. Portanto, ao contrário de outros ramos do direito, este está constantemente a evoluir, por várias razões de que nós vamos falar. Pronto, eu gostei muito da ideia deste podcast por ser um descomplexificador de conceitos. Exatamente. Acho que a matéria da prevenção do branqueamento de capitais é uma matéria que, de facto, entusiasma não juristas, porque hoje, por exemplo, a história das denúncias de corrupção, saber se nós devemos fomentar que se denuncie as outras pessoas, é uma coisa que está ligada desde problemas filosóficos até aquelas denúncias obrigatórias dos regimes como a Stasi ou as SS. Isto é, a Alemanha e a França viveram muito isso ao longo do século XX, mas se não fosse o whistleblowing não se tinha podido conseguir desmontar o caso Enron. Nós aqui em Portugal ainda temos também algumas dúvidas com a delação premiada. Portanto, há uma série de temas que se cruzam e para os quais nós não vamos ter tempo para eles todos. Mas vamos começar pelo princípio. Quem é o Miguel fora do trabalho e fora da escola? Então, a escola e o trabalho ocupam muito. Eu sou
como se viu pela apresentação que o João fez no início, eu sou um miúdo. Eu acho que da lista de convidados serei claramente o mais novo até agora. E sou um miúdo que nunca soube muito bem o que é que queria ser quando fosse grande. Gosto de artes, gosto de ciências, gosto muito de várias... do mundo fantástico e do mundo imaginário, gosto de criar personagens fora da caixa, e acho que a minha criatividade é desafiada pela via académica. Ótimo. Portanto, eu começo por ser... eu cresci em Lisboa, sou um miúdo. Eu estava a ouvir outros podcasts anteriores. Eu sou um miúdo privilegiado que nasceu numa classe média alta, numa família em que os meus pais são os dois advogados. O lado do meu pai é mais de advogados, o lado da minha mãe tem médicos e engenheiros. Mas, de certa forma, os meus pais tentaram encaminhar de muitas maneiras para a medicina, e eu sou daquela geração onde os cursos em que era mais difícil entrar eram arquitetura e medicina. Portanto, eram uns anos em que as médias mais elevadas eram essas, e eu sempre fui de tentar o mais difícil. Pronto, quando cheguei ao 9º ano, mas eu tinha já a dúvida entre Direito e Medicina e uma outra coisa. Por exemplo, gosto muito de desenhar e tenho pena de não poder fazer isso. Mas por outro lado, cresci num colégio de jesuítas. Era bom aluno? Fui bom aluno sempre. Isto é, para mim, os meus pais, eu acho que os irmãos mais velhos têm mais atenção em imensas coisas, mas os meus pais sempre puxaram muito por mim, tanto o meu pai como a minha mãe, e havia coisas que eram naturais. Eu acho que eu depois tive de fazer a escolha entre uma área, e escolhi a área científica ou natural, porque era mais fácil mudar de ciências para direito do que mudar de uma área de humanidades ou de economia certo. para medicina. Ou seja, já nessa altura já criou o plano A e o plano Sim. B. Diga-me só uma coisa, depois de quando ascendeu à faculdade, qual foi o curso que tirou? Que tentou tirar? Então, eu estava no secundário, eu estava em ciências. E em ciências eu acabei o meu secundário e estava efetivamente na dúvida entre medicina e direito, mas estava com dificuldades porque não tinha sido, isto é, era bom aluno, tinha uma média de 18, mas havia o exame de química e eu não estava com boas notas a química. E o exame de química era na véspera do exame de filosofia. E, portanto, eu tive de tomar essa decisão rapidamente. Pronto, eu fui afunilando entre aqueles dois cursos. Eu nunca soube bem o que é que eu queria ser quando fosse grande. Não sei se já sei. Acho que o curso de Direito é muito melhor para fazer o que quer que seja. Mais abrangente. Mas decidi não fazer o exame de filosofia. Tive explicações. Portanto, eu empenhei-me imenso em química. Eu pus as escolhas todas, pus as várias faculdades de medicina, Lisboa, Santa Maria e a Nova, o Porto, Coimbra, Madeira, pronto, havia várias hipóteses, e pus medicina dentária. Eu fui parar a medicina dentária e eu não queria ser médico dentista. Como é que foi a transição, digamos assim, da faculdade de medicina dentária para Direito? A Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, aquilo que me apresentou, são 500 e tal alunos, e é um mundo inteiro. Pronto, mas adorei a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Pronto, tive a sorte de ter muito bons professores. Fica com uma boa média de curso, que me abriu portas para poder escolher, e fui estagiar numa sociedade de advogados. Uma grande sociedade de advogados, que tinha um acordo favorável, portanto, que me iria permitir dar aulas, mas apesar de tudo, as coisas foram-se compondo e correram... E a minha carreira acabou por ter desenvolvimentos bons. E como é que foi? Porque aquilo que eu tenho como referência é que começa como advogado estagiário em 2010, termina em 2013, mas entretanto, também em 2010, começa também a carreira docente, ok? E entretanto, como é que foi esta ligação enquanto advogado estagiário e docente? Então, isso não é incomum na nossa faculdade, apesar de hoje em dia reconhecer
que fui muito melhor professor quando repeti as disciplinas, Claro. do que nos primeiros anos a dar aulas. Como é que depois de todo este processo, advogado estagiário, docente, formador, como é que dá o salto para o Banco de Portugal? Foi a altura em que o Banco de Portugal abriu um concurso para juristas entrarem para reforçar os seus quadros para este departamento da ação sancionatória, que era um departamento relativamente recente, Ok. para fazer os processos contra os bancos maus. Ora, eu entrei no Banco de Portugal em 2014. Exatamente, que foi num período... Pronto. Em 2014 é o ano do Banco Mau. E eu fui trabalhar para um departamento, para uma equipa jovem, com uma hierarquia de luxo, portanto eu tinha boas chefias e os meus melhores amigos profissionais ainda são todos do tempo do Banco de Portugal. Eu queria saber como é que é o seu dia-a-dia hoje? 24 horas chegam, tanta atividade... Então, 24 horas não chegam. Eu não sei dizer-lhe como é o meu dia-a-dia hoje, porque normalmente eu mando um e-mail para mim próprio, todos os dias, ao final do dia. Pronto, com todas as coisas que eu espero fazer no dia seguinte, mas no banco aparecem-me coisas novas todos os dias, portanto, eu sou um gestor de uma equipa de juristas internos, tenho aulas, tenho um horário, eu ainda não sei como é que vai ser o meu horário de segundo semestre, eu reduzi a dose, agora hoje em dia a minha vida principal é no banco, mas tenho uma vida de formador de branqueamento de capitais. E acho que é a parte mais interessante para esta conversa. Formador de branqueamento ou formador AML, formador anti-branqueamento de capitais. Fui convidado aí dentro do âmbito da faculdade para fazer um estudo ou uma análise sobre determinadas matérias, mas também sobre as regras AML ou BCFT ou PBCFT, ou odeio siglas, pronto, as regras anti-branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo. Então vamos começar pelo princípio. O que é, qual é a definição correta de prevenção de branqueamento de capitais? Não lhe vou dar uma definição correta porque precisava de ir buscar cábulas que não tenho aqui, mas a questão, a prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo, e hoje em dia nós não podemos distinguir as duas coisas, porque nós justificamos a intrusão na privacidade dos clientes e a imposição de deveres às empresas, às entidades supervisionadas, por causa dos crimes associados ao branqueamento de capitais e ao financiamento e ao terrorismo, ao combate ao terrorismo. E eu aqui queria tentar... A prevenção do branqueamento de capitais, em termos simplistas, podia dizer que era um conjunto de deveres que recai sobre as entidades obrigadas, que antigamente eram só bancos e hoje em dia são cada vez mais entidades, ao ponto de ser todas as lojas. Enquanto eu estava no Banco de Portugal, eu pedi ao Departamento de Compliance do Banco de Portugal se podia fazer formações anti-money laundering, anti-branqueamento de capitais, a entidades não supervisionadas pelo Banco de Portugal. Pronto, este hotel tem o cumprimento de deveres de identificação dos seus clientes, quando entram determinados montantes muito elevados, há vários deveres. Eu depois faço uma classificação nos estudos que tenho feito sobre o branqueamento de capitais, porque houve várias gerações. Eu acho que eu costumo brincar que, tal como os telemóveis, há várias gerações de regimes anti-branqueamento de capitais. O Estado entra, em primeiro lugar, nos bancos. Portanto, quando os branqueadores vão depositar o dinheiro, ou quando nem é os branqueadores, é os criminosos vão depositar o dinheiro, o Estado tenta identificar e evitar que esse dinheiro entre no sistema financeiro e comece a fazer-se uma série de operações complexas. Isso é importante nós explicarmos a quem nos ouve como é que... Imagine a situação, eu vou com uma mala cheia de dinheiro e vou depositar, ok? Como é que do lado do Estado, do lado do banco, como é que é? São coisas diferentes. Sim, eu sei. Mas como é que... O Estado às vezes quer confundir, mas eu acho que é muito importante, e digo isso em todos os negócios, nas lojas, etc. Às vezes o Estado quer que os vendedores de bens de luxo, roupa Armani, Gucci, etc., sejam investigadores, mas não são. Eles estão lá para fazer o seu comércio. Exatamente. Pronto. Mas o que eu queria entender é como é que do outro lado se consegue prevenir. Quais são os procedimentos para que isso
Ou seja, eu gostaria que me pudesse explicar quais são os procedimentos que são feitos do outro lado. Então, não é? há vários deveres que existem sempre. Exatamente. Eu costumo dizer que há 4 deveres principais. 4. O primeiro é o dever de identificação, o chamado KYC, que já falou aqui noutra Falei no podcast. primeiro episódio. Que é, eu tenho que identificar muito bem o meu cliente e isso é feito quando é uma pessoa singular, através do cartão do cidadão. Eu, em Portugal, até 2017, não podia abrir contas à distância. Porquê? Porque só se confiava no balcão. Okay. Nós, hoje em dia, quando abrimos uma conta no Revolut, no N26, no que quer que seja, temos de mostrar a nossa carinha e virar o holograma e ver os brilhos, etc. Pronto. As pessoas coletivas temos certidão permanente, temos uma série de documentos para este dever de identificação. Associado ao dever de identificação está o dever de diligência. A lei anterior do branqueamento de capitais separava-os, mas a diligência, o Tribunal de Justiça da União Europeia tem vindo a construir isto de maneira a mesma diligência que é tida para conceder crédito a uma pessoa. Portanto, se eu concedo muito crédito, eu tenho mais cuidados a ver se a pessoa tem capacidade de me devolver o crédito. É a diligência que deve ser tida para receber muito capital. Ok. Depois, portanto, estes são os deveres de identificação. Para além disso, há o dever de exame, que é o KYT, ou Know Your Transaction. Pronto. Eu tenho de examinar todas as operações que são feitas pelo cliente, e mais, este dever de identificação existe, segundo as guidelines dos vários do GAFI, dos vários responsáveis ao longo deste processo. O dever de identificação é feito quando começa a relação negocial, quando passa X tempo tem de ir sendo atualizado, quando cessa a relação comercial, e eu tenho de guardar os documentos. Então costumo dizer que os regimes AML são o contrário do RGPD. O RGPD manda destruir tudo, o AML manda conservar tudo, o RGPD manda não saber nada sobre as pessoas, o AML manda saber tudo, uns mandam guardar os cartões de cidadão, os outros mandam destruir o cartão de cidadão, uns querem conservação por 7 anos, os outros querem que a conservação seja por períodos mínimos. Portanto, há aqui uma guerra entre o AMLO, o responsável, o AML Officer, e o DPO das empresas. DPO, sim. E depois temos de identificar a transação, que é identificar quem é que é o emissário e quem é que é o receptor, não é? E pode haver aqui algumas partes no meio. O branqueamento de capitais não tem 3 fases, que é o placing, layering e integration. Portanto, eu estou a tentar evitar que aconteçam as 3 coisas. Que aconteça a colocação no sistema financeiro, que aconteça a integração e a integração. São esses 3, porque nós falamos em inglês, José. Sim. Que é, ou seja, o placement é a colocação, o placement é a colocação, sim. O layering é a circulação e integration é a integração, não é? Em todos eles, sim. O placing é a integração. A tradução pode ser feita de várias maneiras diferentes, mas a integração normalmente é feita em bancos, mas eu posso fazer a integração em vários tipos de negócios diferentes. Aliás, há filmes engraçadíssimos, o Woody Allen, o Scorsese, os contabilistas criativos, os condenados de Shawshank. Há um caso de branqueamento de capitais dentro da prisão. Pronto. Spoiler alert, mas vão ver os condenados de Shawshank, que vale por mais do que isso. Não só por excelentes interpretações, mas... Sim, eu gosto muito desse filme, eu gosto. E o preso... Estou a fazer um spoiler da primeira cena do filme. O preso é um contabilista exatamente, que vai fazer um esquema de branqueamento de capitais, que há uma cena que eu costumo usar nas minhas formações, que é o contabilista a explicar ao Morgan Freeman como é que ele branqueia capitais lá dentro. Pronto. E como é que inventou, conseguindo fazer coisas à distância nos anos 50. Exatamente. Pronto. Eu acho que era importante, se calhar, retornar aqui a um ponto, que é perceber quais é que são as várias gerações de regimes anti-branqueamento, porque isto foi sendo estendido o conjunto de deveres e foi sendo alargado o número de entidades obrigadas. Os regimes anti-branqueamento de capitais aparecem maioritariamente nos anos 80, 90, muito associados ao combate ao tráfico de estupefacientes, ao combate ao tráfico de droga, nos Estados Unidos da América. O direito dos Estados Unidos da América, como eu ensino em Direito Comparado, são, na realidade, 51 direitos. Pronto. Há um direito para cada Estado e há um direito federal dos Estados Unidos da América. Nos Estados Unidos da América,
esse direito, eles perceberam que tinha de se lutar através do FBI. Portanto, nós vemos no Goodfellas, vemos nos vários filmes, operações que são montadas a nível federal, porque aquilo são redes que apanham vários Estados, e impõem um conjunto de deveres aos bancos americanos neste momento que o João falava há bocado, quando fazem depósitos acima de determinado montante, eles têm de ser comunicados às autoridades. Quando fazem movimentações ou transferências acima de determinados montantes, eles têm de ser comunicados às autoridades. Certo. A seguir a isso, como os bancos americanos começam a ter este conjunto de deveres muito grande, o que é que os americanos fazem? Teoria da conspiração já para... os clientes querem ir para bancos que não tenham os mesmos deveres de reporte, então estão habituados a ver os filmes do James Bond, etc., e vão pôr nos bancos supostamente mais secretos e seguros do mundo, que são os da Suíça. Sim. Pronto. E haveria uma fuga aqui de capitais para a Europa, não fosse ter aparecido o GAFI, que é uma organização internacional ligada à OCDE, que faz avaliações periódicas, depois se calhar nas buzzwords os vão querer usar essa. Já está, exatamente. Mas o GAFI, eu acho que se calhar não vamos ter essas, explicámo-la já. O que é o GAFI? O GAFI é o Grupo de Ação Financeira Internacional, ou Financial Action Task Force. Portanto, o GAFI é a expressão francesa e portuguesa. Okay. Nós aqui usamos muitas vezes os termos franceses. Mesmo branqueamento de capitais, blanchiment d'argent, é a expressão francesa, que muitos autores, por exemplo, no Brasil, acham que é racista, alguns autores hoje em dia, porque eles usam a expressão lavagem de dinheiro, o laundering. Sim, seria uma expressão mais adequada, seria dizer que os capitais brancos eram bons e os capitais negros não eram. Pronto, isto tem a ver com as questões da linguagem, mas o GAFI faz avaliações periódicas e da mesma maneira que a Moody's ou a Standard & Poor's dá um rating aos ordenamentos jurídicos, aos países, sobre a sua dívida, sobre o seu estado de saúde, o GAFI dá uma nota, faz uma avaliação sobre os mecanismos de prevenção do branqueamento de capitais que cada país tem. E no final dos anos 80, no início dos anos 90, o GAFI fez 40 recomendações que são o esqueleto das leis anti-branqueamento de capitais. A nível global? A nível global, pronto. Porque estas recomendações foram emitidas para o mundo inteiro, toda a gente ficou a conhecê-las e o GAFI começou a fazer avaliações a todos os países. Como é que isto funciona depois? Eu costumo brincar que é a 1G, portanto, aqueles telemóveis que eram matacões nos anos 90, e era a mesma altura em que tínhamos leis que eram leis 1G. Como é que eram as leis 1G? Eram leis que tinham deveres muito associados ao $1.500 para quando havia um depósito, já havia logo aí, ou $15 mil principalmente, como valor, portanto, os branqueadores ficavam a perceber, ou os criminosos ficavam a perceber que se tinham depositado 14.999, ou fracionarem doses mais pequenas. Mas, a seguir às recomendações do GAFI, a União Europeia faz diretivas, e faz a diretiva AML1. Ok. A seguir à diretiva AML1, os Estados-membros, o que é uma diretiva? Uma diretiva é uma lei europeia. A diferença, a União Europeia tem regulamentos e diretivas. Sim. Os regulamentos são como se fossem leis que se aplicam logo a todos os países da União Europeia. As diretivas dizem, até ao dia X, vocês têm de conseguir que isto seja atingido no vosso país. Isto pode ser através de uma lei, pode ser através de decisões dos tribunais, como é na Inglaterra, pode ser através de atos administrativos, pode ser como quiserem. Okay. Mas têm a garantir que estes regimes existem. Pronto. E então nós, em Portugal, passámos a ter a nossa primeira lei do branqueamento de capitais, apareceu o crime de branqueamento de capitais fora do Código Penal e foi a lei que se aplicou ao longo dos anos 90. A segunda geração, portanto, é a mesma altura em que nós começamos a ter telemóveis mais pequeninos, aqueles Nokias onde podíamos jogar à serpente, sim. O 3310. A segunda geração está muito associada ao terrorismo. Okay. Pronto. E foi muito a quente. Como é que isto funciona? O GAFI reúne-se o 11 de setembro, é o 11 de setembro de 2001. Há aqui na sala pessoas que nasceram em 2001, que é uma vergonha, mas é uma coisa ótima. Já estão a trabalhar pessoas que nasceram em 2001. Isto é ótimo. Exato. Esperemos que haja emprego para todos.
e acho que vai haver, o problema é não haver suficientes pessoas nascidas depois de 2001, mas o GAFI reúne-se em outubro de 2001 e faz 10 recomendações específicas para o combate ao terrorismo. E passamos a ter regimes que são anti-branqueamento de capitais e contra o financiamento do terrorismo. Porquê? Porque se percebe que eu posso transferir dinheiro para o João e o João montar uma operação terrorista, rebentar com o mercado em Munique ou fazer um atentado em Londres e, portanto, passa a haver os rentacars. Portanto, o problema do terrorismo mudou as nossas vidas. Certo. Eu falava há pouco com o João que andar de avião antes ou depois de setembro de 2001 era completamente diferente. Hoje em dia não podemos levar uma garrafa de água no avião, mas hoje em dia, isto é, o direito mudou muito em 2001. Nós não temos noção que havia coisas que em 1822 deixaram de ser possíveis. Por exemplo, a polícia entrar em casa de alguém durante a noite era impossível até com as nossas cartas constitucionais, com a Constituição de 1820. E por causa do terrorismo, aqui há uns anos houve aquele caso do Bruno de Carvalho, em que, como ele estava acusado de terrorismo, entraram em casa dele à meia da noite, com uma criança lá. Eu não quero pronunciar-me sobre esse caso, nem sobre o Bruno de Carvalho, não tenho simpatia nenhuma, mas a verdade é que, em nome do combate ao terrorismo, nós passámos a ter coisas muito mais intrusivas e invasivas da privacidade. Pronto. E fizeram-se leis à pressa. Pronto. O GAFI fez essas recomendações em outubro de 2001, a União Europeia fez a diretiva AML2 e fizeram-se algumas leis que, por exemplo, obrigavam os advogados a denunciar os clientes em algumas alturas. Há um acórdão muito interessante, de um caso francês, da União Europeia, que é o acórdão Michaud, que veio dizer que a lei francesa do branqueamento de capitais era contrária à Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia e às Constituições. Portanto, a nossa lei portuguesa, de 2004, era uma lei que foi muito criticada pela Ordem dos Advogados. Ok. E diga-me só uma coisa, ou seja, não sei se posso usar esse termo, a versão 2, digamos assim, que falou no 2G, como é que depois, qual é a diferença entre a 2G, a 3G, a 4G, onde é que está agora, 5 ou 6? Não, então, nós neste momento estaremos entre a 5 e a 6. Eu vou tentar dar os tópicos mais curtinhos, porque já sei que temos pouco tempo. Exatamente. Então, a 3G veio aperfeiçoar a 2G. A 3G teve a ver com o tráfico de armas, que foi corrigir muitos dos passos que se tinham dado rapidamente demais, e foi a nossa lei 25 de 2008, ainda, porque nós não podemos aplicar a lei no tempo mais desfavorável. Por exemplo, os casos que estão a correr em tribunal agora de branqueamento de capitais, a Operação Marquês, o caso Sócrates, etc., o caso da Operação Furacão, são todos casos onde está a ser aplicada a Lei 3. Ainda é a lei que está a ser aplicada nos tribunais e é uma lei que é mais simples de ler. Para um não jurista, eu costumo recomendar às vezes que leia a Lei 25 de 2008. Pronto, que foi uma lei que foi sendo muito aperfeiçoada, muito apurada, e é uma boa lei anti-branqueamento de capitais, que é a lei dos iPhones. Pronto, o Steve Jobs veio anunciar os smartphones, pronto, e é uma lei que tem estes deveres já, de que eu falo aqui, de que eu falarei a seguir. Pronto. Depois, vieram sendo acrescentadas, mas o problema, em muitos ramos do direito, é fazer leis à medida de um problema concreto. Não é? Quando foi o caso Casa Pia, quisemos mudar determinadas regras do penal. Agora estamos a querer mudar coisas relacionadas com a corrupção. Outros casos queremos relacionar as incompatibilidades dos cargos públicos. Pronto. Quando o direito é feito à pressa e é feito para determinados casos concretos, normalmente não corre bem. Pronto. A 4G está muito relacionada à corrupção, está muito relacionada com a corrupção, com a fraude fiscal, com casos como, por exemplo, os da UEFA, e, portanto, já há aquele conceito de PEPs, que o João queria falar e nós não vamos ter tempo suficiente. Mas o conceito aparece na Lei 3, portanto, na Diretiva AML3 e na AML4, e depois o 5G ainda vem aperfeiçoar mais. Isto é, o que é que nós temos? Nós tivemos em 2017 um pacote anti-lavagem de dinheiro que saiu no verão de 2017. A principal lei é a Lei 83 de 2017, que é uma lei 4G, na mesma altura em que os telemóveis estavam a entrar no 4G, que é o que nós temos hoje em dia, e a União Europeia diz a Portugal que Portugal ainda não a transpôs completamente. A lei avança e não há tempo
e entra em vigor em setembro. Pronto, não há, na realidade, muito tempo para as universidades estudarem a lei, os bancos aplicarem a lei, as entidades todas, porque nesta lei o Banco de Portugal supervisiona os bancos, mas a CMVM supervisiona os mercados de valores mobiliários, a Autoridade dos Seguros e Fundos de Pensões, a ASAI supervisiona o comércio ilegal, em geral, o Instituto do Turismo, jogos. Portanto, nós temos aqui um mundo de entidades obrigadas que passam a ter deveres muito fortes de identificação dos clientes, de recusa de operações, de abstenção de operações. A 5G, a diretiva, depois ali em 2018 há diretivas que são a diretiva AML, Anti-Money Laundering, e uma diretiva que eu costumo dizer que é CML, que é Combating Money Laundering, porque pela primeira vez a União Europeia obriga-nos a ter mecanismos penais, não podem ser só sanções administrativas, isto é, se o João violar deveres anti-branqueamento de capitais, o João está a cometer uma contraordenação. Pronto. Uma contraordenação é aquilo que o João comete se ultrapassar a velocidade, se estacionar mal. Pronto. Só que as coimas em branqueamento de capitais são gigantescas. Comparando com os países da União Europeia, como é que está Portugal? Então. Nós ouvimos constantemente uma série de notícias aqui, acolá e acolá. Como é que está? Eu quero saber em termos de prevenção. Como é que nós temos várias coisas. O último relatório da avaliação do GAFI, portanto, foi feita esta lei em 2017. Aliás, foram feitas 4 leis muito importantes. Uma lei é a lei da prevenção do branqueamento de capitais. Exatamente. Outra lei é a lei que veio criar o registro central do beneficiário efetivo. Exatamente. Todas as empresas hoje em dia têm que fazer o seu registro do beneficiário efetivo anualmente. Exatamente. Pronto. Houve uma decisão importante do Tribunal de Justiça da União Europeia no final do ano passado sobre este registro central estar eventualmente a revelar dados mais publicamente. Uma terceira lei que veio proibir pagamentos em numerário acima de determinado valor. Exatamente. Portanto, se eu pedir uma fatura em nome de uma pessoa coletiva, não posso pagar mais do que 999,99 € em dinheiro. Portanto, tenho que pagar com um cartão, tenho que pagar com o que seja. Portanto, tenho o limite dos 1.000 euros. Se for uma pessoa residente em Portugal, é até 3.000 euros, 2.999. E se for uma pessoa não residente em Portugal, é até 9.999, até 10.000 euros. Pronto. Eu não sei bem esta discriminação. Os meus amigos da Avenida da Liberdade dir-me-ão que é para os residentes em Nova Iorque, Paris, Luanda, Maputo, poderem fazer gastos de 10.000 euros, mas também não sei como é que isto se prova na realidade. Certo. Então, entretanto, fugi à sua pergunta sobre como é que está Portugal. Portugal teve este pacote de leis, faltou ainda uma lei que é a lei, a nossa travel ban de dinheiro, e o GAFI veio a Portugal fazer uma avaliação em novembro de 2017, e depois os resultados que veio divulgar foram que Portugal tem um bom sistema de prevenção do branqueamento. Ok, isso era importante. A última avaliação do GAFI foi muito positiva em relação a outros ordenamentos jurídicos. Primeira coisa. Segunda coisa. A União Europeia não considera que nós tínhamos transposto bem a diretiva AML 4. Nós, em Portugal, supostamente, com a Lei 58 de 2020, desculpem se estou a ser demasiado chato, transpusemos a diretiva AML 5, aquela das criptomoedas, da arte. Eu costumo brincar, aí há uma piada que é o money laundering. É uma piada com o nome do pintor. Sim. Ou dos videojogos, também tem uma série de regras que também se pode branquear capitais através de jogos. Através da Lei 58 de 2020, nós viemos transpor a diretiva AML 5 e a diretiva CML 1. Pelo menos. É o que o Estado diz lá no início da lei. É o que nós dizemos no Diário da República. Pronto. Mas a União Europeia está prestes, eventualmente, a instaurar um processo de infração contra Portugal por não ter transposto corretamente a diretiva AML 4. A própria União Europeia está atrasada. Em dezembro de 2019, o então presidente do Ecofin, não sei se conhece, é um senhor chamado Mário Centeno, que era o nosso ministro das Finanças. Na altura. Portanto, veja como desde a pandemia as coisas mudaram, não é? Em 2019, ele era o presidente do Ecofin, ministro das Finanças de Portugal, e saía-se das reuniões do Ecofin e dizia-se que em 2020 a grande moda, as grandes
apostas do setor financeiro na União Europeia era o ESG, portanto, obrigar os investidores a terem produtos sustentáveis, de um ponto de vista ambiental, de um ponto de vista social e de governação, e o AML. Portanto, o que é que ia aparecer em 2020? Ia aparecer uma coisa que é muito importante, que era uma autoridade centralizada que ia reunir os dados de toda a União Europeia em matéria de prevenção do branqueamento de capitais. 2, ia haver regras específicas para criptoativos. 3, vinha a diretiva AML6. Ok. 4, íamos melhorar os regulamentos para transações para fora da União Europeia e para dentro da União Europeia. Portanto, o espaço bancário e financeiro europeu ia ser mais integrado. Ok. No entanto, a pandemia de Covid-19 alterou-nos tudo. a todos e depois disso ainda, a invasão da Ucrânia pela Rússia veio também obrigar-nos a lidar com estas transações com mecanismos que são de 2014 e, portanto, algumas leis do branqueamento de capitais que, na realidade, têm implicado muitas vezes nós discriminarmos cidadãos russos, de maneira que, nós, infelizmente, não temos aqui tempo para discutir, mas aquilo que me parece é, nós temos pessoas que vivem fora da Rússia já há muito tempo, isto é, está a ser feito um conjunto de sanções à própria Rússia, mas os bancos estão a ter de identificar, às vezes bancos com imensos clientes russos, que estão a ser prejudicados nas suas transações só por serem russos. E isso parece-me que em si é discriminatório e pode vir a causar problemas aos Estados que estão a fazer isso, certo, em condenações no Tribunal de Justiça da União Europeia. Temos, portanto, estes cidadãos russos, todos, e na realidade, portanto, quando há bocadinho o João me perguntava se nós estamos no 5G ou no 6G, nós estamos no 5G. Ok. Hoje eu li a notícias e a previsão é de que até ao final de 2023 seja instalada a autoridade anti-branqueamento de capitais. Pronto, eu gostava, antes de terminarmos, gostava só de lhe dar o quadro geral do que é que são os deveres anti-branqueamento de capitais. Sim, eu já falei dos principais, que são estes: identificação, diligência, exame e comunicação. Depois temos o dever de recusa, onde nós sentimos muito facilmente isso. É, por exemplo, imagino que está a jogar no site da Santa Casa da Misericórdia, se o seu cartão de cidadão caduca, deixa logo de poder jogar 2,5€ no Euromilhões. O dever de abstenção é aquele que se verifica quando eu tenho dúvidas sobre a proveniência dos bens, sobre o destino dos bens, e então eu comunico à Procuradoria-Geral da República ou ao IF e digo: olha, Sr. Procurador, será que eu posso fazer esta operação? Pronto, e aí há 72 horas, pronto, o períodos que têm vindo a ser dilatados, pronto, e a maior parte destes casos os clientes começam a queixar-se. Nós hoje em dia estamos todos habituados a fazer transferências rápidas, portanto o dever de abstenção funciona mal. Depois, o dever de colaboração. A partir do momento em que eu comunico alguma coisa às autoridades, eu tenho que estar disponível 24 horas por dia. Eu tenho que ter nas minhas instituições pessoas que são responsáveis pelo branqueamento de capitais. Sim, disponíveis. Pronto. E na realidade, hoje em dia, este hotel já deve ter pessoas responsáveis pela prevenção do branqueamento de capitais. Todas as grandes empresas têm AML officers e compliance officers. Portanto, a estrutura, o compliance, que o João irá falar noutros episódios. No próximo episódio. O compliance nasce associado ao branqueamento de capitais, mas hoje em dia é um mundo muito maior. O aviso 3 de 2020 do Banco de Portugal é um aviso que transcende isto, as denúncias transcendem isto. Depois, há deveres de controlo, as instituições têm de ter mecanismos de controlo internamente, têm de ter mecanismos de conservação dos documentos. Portanto, isto até hoje em dia já está ligado até a sistemas informáticos, sistemas de não divulgação. Isto às vezes é muito difícil, porque, há um caso do Barclays em Londres, de 2 funcionários que foram presos porque revelaram aos seus clientes que eles estavam a ser investigados por branqueamento de capitais. Eu costumo brincar a dizer que para se funcionar no sistema bancário às vezes é preciso ser atores merecedores de Oscar para não revelarem ao cliente que ele está a ser investigado. Deveres de segredo. Todos os dados que eu recolho ao longo da minha investigação não podem ser expostos, não é? É o dever de segredo profissional. E o meu dever preferido, que é o dever de formação. Pronto. As empresas têm que ter formações anti-money laundering,
e enquanto eu estava no Banco de Portugal, muitas vezes eu ia a hotéis, ia a stands automóveis, foi assim que eu conheci, e muitas vezes com os casos práticos, leiloeiras, pronto, as pessoas não juristas faziam-me perguntas que eu ia percebendo como é que estes regimes funcionam na prática e as dificuldades reais. Depois há deveres extraordinários, a própria lei prevê um dever parvo, que é o dever de não branquear capitais, mas também prevê o dever de recusar pagamentos acima de determinado valor, responsabilidades próprias da administração. Então, nós temos que ter um administrador que tem o pelouro e está especialmente atento ao branqueamento de capitais. Sim, tendo em conta todo o histórico que nós temos vindo a ter, não é? Deveres de atualização, deveres específicos quanto a pessoas politicamente expostas. Há vários esquemas que eu uso nas minhas formações e eu acho que a União Europeia tem sido, o problema é não há uma lista de PEPs, portanto os bancos hoje em dia é um negócio de milhões, têm de comprar listas, sistemas informáticos para ver se surgem alertas, porque uma pessoa politicamente exposta pode ser a sogra de um vereador da junta de freguesia do Bamarral que não aparece alerta nenhum. Pronto. Os romanos, já havia corrupção no tempo dos romanos. Exatamente. E já havia listas que Júlio César tinha para não corromperem os filhos dos governadores, do governador da Gália. Então, há um livro do Asterix que goza bastante. Sim, exatamente. E depois há deveres de controle em especial. O compliance officer passou a ter responsabilidades muito maiores, portanto é quase um agente infiltrado dentro das empresas. Okay. Hoje em dia há cursos na minha faculdade onde isso se discute em maior detalhe. Tipo, dentro que na polícia há o AI, não é? Sim. Este é o AI. Mas é bom que não haja desconfiança do compliance, portanto os níveis da auditoria, do compliance, do risco são bastante importantes aqui. Há responsabilidades quanto a registro, documentação. Pronto, e nós não temos aqui tempo para eu depois detalhar tudo aquilo que eu queria. Por fim, queria só responder quanto ao outro, como é que está Portugal aqui no meio disto tudo. No último índice de percepção da corrupção, Portugal não aparece nada bem. Os últimos casos que têm saído sobre corrupção dão às pessoas uma ideia de que os corruptos não estão a ser punidos, dão a ideia de que há muita corrupção. E, portanto, é isso que é possível medir. Há bons estudos. A Fundação Francisco Manuel dos Santos fez um estudo agora que saiu sobre percepções de corrupção, sobre a diferença entre o que é que os políticos acham que é corrupção e o que é que a população acha que é corrupção. São coisas completamente diferentes. Eu acho que nós podemos aperfeiçoar a nossa lei. A nossa lei está melhor. Portanto, as melhorias que foram feitas com a Lei 58 de 2020 melhoraram a lei de 2017. Okay. A nossa conversa está muito boa, mas infelizmente por causa do tempo, mas ainda temos aqui um bloco. Ao longo da conversa nós fomos abordando aqui uma série de temas, e algumas buzzwords. O Miguel ao longo da conversa foi explicando, mas eu tenho aqui quatro buzzwords. E as quatro são compliance, know your customer, know your transaction e o ESG. Poderia, de uma forma simples, descodificar estes termos? Simples, vou tentar. Então, acho que por ordem a sua ordem é uma ordem de dificuldade de tradução. Compliance é um termo, um conceito que é usado, que é difícil de traduzir, mas basicamente a tradução possível para português é conformidade ou conformidade normativa. Exatamente. Qual é a diferença entre KYC e KYT? Se estamos a falar esses deveres estão traduzidos. É o dever de identificação e o dever de exame. O ESG. ESG. Em português nós diríamos ASG. Ambiental, social e de governance. O que é que isto quer dizer? E eu acredito que o João vai falar mais noutros episódios e eu vou aprender muito quando os for ouvir. A ideia da União Europeia, isto existe nos Estados Unidos da América, há mais investidores com estas preocupações. Há um livro que eu recomendo que é extraordinário, do Mark Carney, que foi governador do Banco Central do Canadá e depois governador do Banco Central de Inglaterra, quando eles fizeram um concurso internacional, e portanto é um homem fascinante, e que tem um livro que se chama Values, com S, no S entre parênteses, valores.
Pronto. E ele, na introdução, entre outras coisas, diz porque é que é mais fácil sabermos o valor de uma ação da Amazon do que de uma árvore da Amazónia. E a questão é criar incentivos para que as empresas façam investimentos em produtos que são bons. Desde logo começamos por excluir. Não fazerem investimentos em indústria do armamento. Okay. Não fazerem investimentos em tabaco, em indústrias ligadas a tráfico humano, por alguma razão, ou em indústrias que não pagam bem às suas pessoas. Não fazer indústrias ligadas investimentos ligados à pornografia. Portanto, começamos a ter aqui uma série de indústrias do pecado, o que é logo uma coisa difícil de definir. Sim. Depois ter preocupações ambientais. São as mais fáceis às vezes, e também se fala do greenwashing. Da mesma maneira que há a lavagem de capitais, também há a lavagem verde. Não é? Eu dar uma aparência verde. Depois ter investimentos que são em associações sociais, investimentos em fundações, e ter aqui investimentos reprodutivos, microcrédito. Portanto, do lado social, eu posso ter uma maneira de fomentar investimentos nestes tipos. Por outro lado, o G tem mais a ver com a organização da empresa. Foi um gosto tê-lo aqui. Acho que a mensagem que passou, o seu conhecimento é brutal. Não, sinceramente, e estaríamos aqui muito mais horas. Obrigado. Muito obrigado. Só tenho que agradecer mais uma vez o seu tempo, a forma como me tem ajudado, como tem ajudado também, de uma forma indireta, o nosso podcast. Muito obrigado. Gostaria de deixar aqui um agradecimento especial ao Sr. José Biscaia Varela, do Instituto de Emprego e Formação Profissional, que tem sido uma grande ajuda, todo o apoio, toda a sua crítica positiva, todas as mensagens. Muito obrigada, José Varela.